Bom dia, jovens! Agora sim! Como é que vocês estão? Tudo bem? Good morning, Bernardo. Deixa eu ver a galera que tá aí. Bernardo, Felipe, Flávio, Guilherme, Harrison, Lucas, Tainá e um usuário desconhecido. Quem será? Galera, bom dia! Vamos aqui começar mais uma aula. Conteúdo novo. Já estou gravando aqui pelo OBS para jogar no YouTube. Galera, seguinte. Vamos começar aqui o tópico de alocação dinâmica e memória, tá? Vocês tiveram prazo até ontem para mandar a missão, não cheguei a ver nada ainda, né? Vou ver a partir de hoje lá como é que tá. E a missão dessa semana, até o final do dia eu mando para vocês também. Show de bola? Pessoal, vou projetar a tela aqui e começar então nossas explicações. Beleza. Galera, alocação dinâmica e memória, né? O bicho papão aí que a galera sempre fala, né? Que é complicado, que é difícil, né? Que precisa de ter uma abstração grande. Realmente eu diria que é o tópico da disciplina que exige um pouco mais de atenção, concentração, tá? Só que eu vou pegar bem light nessa parte da matéria, até porque a gente não tem muito tempo, até porque esse formato não permite que a gente aprofunde tanto, né? Então eu vou passar o mínimo que vocês têm que conhecer sobre o assunto, né? Para que aí vocês possam de fato conhecer a técnica e saber do que se trata, quais são as vantagens, onde que se aplica, né? Então eu vou fazer dessa forma, beleza? O módulo também está acabando, né? Falta aí, sei lá, mais ou menos 15 dias por aí. A gente tem a segunda prova e tem ainda o último tópico da matéria, que é persistência em arquivos. Beleza? Então não vai ser nada bicho-papão essa parte não. Eu só peço que vocês tenham aí uma concentração nessa aula e também o conteúdo todo, como sempre, está disponível no slide e a aula também vai estar lá à disposição, beleza? Vou abrir aqui. Então, ó, estrutura de dados, alocação dinâmica. Primeiro, como sempre, vamos entender do que se trata, né? A parte teórica. E aí, para a gente entender um pouco, né, para ser uma introdução a essa parte teórica, eu sempre gosto de dar uma situação, problema, onde aquilo vai se encaixar. Então, olha só, observe esse código aqui, que eu estou projetando aí pelo slide. O que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho algo que a gente já fez antes, né? Eu tenho uma struct, que eu defini como um tipo novo chamado aluno. Então, eu tenho um tipo aqui aluno, e aluno aqui, nesse caso, só tem duas informações, nome e matrícula. Aí eu venho aqui para o meu programa, né? Para o meu programa principal, para minha função main. E aí eu defino, ó, uma turma contém 30 alunos. Percebe? Uma turma contém 30 alunos. Isso aqui é o que a gente sempre fez, né? Desde o começo da disciplina, né? Quando a gente quer fazer quando a gente precisa armazenar vários dados, a gente sempre lança mão do uso do recurso de um vetor para poder armazenar esses dados agrupados, né, para poder facilitar a leitura e a recuperação. Então, isso aqui a gente já viu bastante, né? Vetor para poder armazenar os nossos dados. Só que o que acontece? O vetor ele tem um grande defeito. O vetor, o array, né, o vetor matriz em si,
tem um grande defeito. Qual que é o grande defeito dos vetores, dos arrays como um todo, né? Acontece que o array, os vetores, né? Eu vou falar vetor, mas sempre entenda como arrays, né? Vetor ou matriz. Então, o grande defeito, a grande desvantagem de se usar vetor sempre é porque o vetor ele funciona através de uma técnica que a gente chama de alocação estática de memória. O que significa isso? Significa que a alocação dessas variáveis, por exemplo, o vetor, né, todo vetor, quando eu declaro um vetor, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que eu vou consumir um espaço de memória, e esse espaço de memória ele é reservado sempre de forma estática, ou seja, eu não consigo, depois de declarar e executar um programa utilizando vetores, eu não consigo mudar o espaço que foi solicitado, né? Depois que foi declarado o tamanho do vetor, eu não consigo mudar. Então, por isso que se chama alocação estática, né? Estática é como se fosse algo fixo, que eu não consigo mudar, né? Depois, uma vez feito, eu não consigo mudar. Então, esse é um grande problema de se usar arrays, né? Pois a alocação é forma de feito estática, ou seja, acontece uma única vez e durante a execução da aplicação não é possível alterar. Então, voltando aqui ao problema, se eu desenvolvo uma solução dizendo que a turma, né, que uma turma tem 30 alunos e eu distribuo essa solução, né, eu coloco essa solução para ser executada e em produção, se algum dia eu necessitar aumentar essa turma, ou diminuir, ou fazer uma adequação, eu não consigo fazer isso em tempo de execução, ou seja, enquanto o programa está sendo executado, eu não consigo mudar esse espaço de memória que eu pedi para ser alocado para esse vetor, certo? Entretanto, existem muitas situações em que a quantidade exata de espaço de memória que eu vou precisar consumir, né, eu não conheço isso previamente. Na verdade, se a gente for parar para pensar, a grande maioria das situações em que a gente tem os problemas, eu não sei de antemão quanto de espaço de memória que eu vou precisar consumir para poder armazenar os dados. Eu só vou conhecendo essa demanda de memória para poder armazenar os dados, eu só conheço isso durante a execução da minha aplicação. Percebe? Então, como que eu defino um tamanho de uma turma, sendo que pode ter 5 alunos, né? Ou pode ter 100? Então, é isso que eu quero dizer. Na maioria das situações, eu só vou conhecer a demanda do espaço de memória que eu vou consumir durante a execução do programa. Então, o grande problema do vetor é esse, eu tenho que fazer uma estimativa, né? Eu tenho que fazer uma estimativa para que nem sobre muito, porque se sobrar muito, eu vou estar desperdiçando memória RAM, e memória RAM, vocês devem já, né, ter estudado isso, é um dos recursos mais caros, é um dos recursos computacionais mais caros que existe. Então, eu não posso me dar o luxo de desperdiçar memória RAM. Então, eu tenho que fazer aqui uma balança entre fazer uma estimativa, né? Eu não vou pôr uma turma de 4.000 alunos, óbvio, né? Não faz sentido, aí eu vou estar desperdiçando espaço e memória. E também não vou definir uma turma de 5 alunos, porque é muito pouco. Então aí vai faltar, e aí se faltar, minha aplicação vai chegar um momento em que ela pode dar algum erro, né? Pode
Pode dar um problema grave e aí não resolve a situação. Então, quando eu uso o vetor, galera, quando eu uso array, eu sempre estou fazendo uma alocação estática, ou seja, eu vou consumir, não quer dizer usar, né? Que eu já falei, uma coisa é usar, outra coisa é consumir. Então, quando eu defino uma turma de alunos de tamanho 30 alunos, eu estou consumindo na minha memória RAM um espaço de memória para armazenar 30 alunos. Ah, mas eu só estou usando 2. Não interessa, eu estou consumindo 30. Né? Se eu tivesse definido 100, mesma coisa, eu estou consumindo 100 unidades de espaço de memória para poder armazenar um aluno. Quanto espaço de memória que eu preciso para armazenar um aluno? Aí né, o sistema que vai calcular isso. Mas enfim, eu estou usando. E se eu estou consumindo, né? Eu estou reservando esse espaço. Se eu uso ou se não uso, de fato não interessa, mas está consumindo, está lá reservado, ou seja, eu estou tendo um desperdício de memória. E esse desperdício de memória é o grande problema de se usar alocação estática. Né? A gente tem que pensar que existem sistemas computacionais em que o recurso de memória ele é muito escasso. Né? Se a gente for pensar, por exemplo, programação para sistemas embarcados, para sensores, né? Sensores que faz coleta de dados em um determinado ambiente. Aquele dispositivozinho ali, Arduino, né? Muitas pessoas trabalham com Arduino. O recurso memória desses dispositivos é extremamente pequeno. Então eu não posso me dar ao luxo de pedir memória. Vou pedir porque eu quero, porque, sei lá, vou chutar aqui 500 medições. Mas será que vai usar 500? Será que vai usar só 5? Então, esse desperdício de memória para esses tipos de sistemas computacionais que tem o recurso muito pequeno, eu não posso me dar ao luxo de desperdiçar. E também não posso correr o risco de ser muito murrinha, gastar pouco e chegar a um ponto em que o sistema não vai rodar porque eu defini pouco. Então, olhem só, a alocação estática para esse tipo de situação é um problema gravíssimo. Então, é nessas condições, nessas situações em que a gente, né, lança mão do uso de alocação dinâmica de memória, que eu vou explicar aqui na aula de hoje. Né? Alocação dinâmica, ou seja, o consumo da memória RAM ela vai ser feito sob demanda. Ah, estou precisando de um espaço de memória. Então, se eu estou precisando, eu vou lá e consumo exatamente o que eu estou precisando. Ah, não preciso mais desse espaço de memória. Eu vou lá e devolvo, né? Devolvo o espaço de memória que eu não estou precisando. Então, a utilização desse recurso, memória RAM, memória principal, que eu já disse é um dos recursos mais caros, ela se torna-se muito mais eficiente. Consequentemente, a nossa solução, né, a aplicação, ela se torna muito mais eficiente também. Certo? Então é esse o objetivo que a gente busca quando a gente trabalha com alocação dinâmica. Eficiência no consumo dos recursos computacionais e eficiência da aplicação como um todo, porque como ela vai estar consumindo de forma racional, de forma inteligente, então ela se torna uma aplicação muito mais eficiente. Beleza? Vamos lá então. Aí vocês me perguntam, tá, então eu vou mudar, eu vou fazer isso aqui, ó, eu vou perguntar para o usuário quantos alunos tem na turma.
e vou colocar aqui o tamanho do vetor de acordo com o tamanho que o usuário informou. Isso aqui é alocação dinâmica, será? Ou isso aqui é a mesma coisa, só mudou a forma de fazer? Isso aqui é a mesma coisa, isso aqui não é alocação dinâmica, né? Por quê? Vamos lá. Quando eu executo e peço para o usuário a quantidade de alunos, ele vai definir lá, sei lá, 40. Beleza, 40. Definiu o vetor de tamanho 40. Mas se durante a execução da aplicação eu precisar cadastrar 50 alunos, vai dar pau. Vai dar problema. Então perceba, quando a gente fala de alocação dinâmica, eu estou falando de consumir a memória RAM em tempo de execução. Quando a gente fala na computação tempo de execução, galera, quer dizer o seguinte: eu não preciso recompilar o programa e executar de novo para que ele possa se adequar à nova situação. Não, eu estou dizendo que o programa ele vai se adequar às situações enquanto ele está em execução. Então, em tempo de execução, né? Então, nós vamos aprender aqui a consumir a memória durante a execução do programa e não reservar ela logo que o programa é executado. Vocês estão entendendo a diferença? Isso tem que ficar muito claro. Tá bacana? Estão acompanhando? Show de bola. Opa, aqui. Então essa solução que eu dei aqui, né, ela só mascara o problema, né? Se o valor de n que o usuário informou não é suficiente, vai dar problema. Se o valor que o usuário informou for muito exagerado, aí eu vou ter... Aqui eu tenho o problema da aplicação chegar uma hora e parar de funcionar, e aqui eu tenho o problema de estar gastando um desperdício grande de memória RAM, que dependendo do meu sistema pode ser fatal, né? Eu consumir um espaço exagerado e não deixar, não otimizar esse recurso. Então, ó, vamos lá. O que é a alocação dinâmica? A alocação dinâmica, como eu disse, vem para ser aplicado para esse tipo de situação, né? A alocação dinâmica é uma técnica que aloca. Quando eu digo alocar, eu quero dizer reservar, né? Aloca espaço de memória RAM em tempo de execução, ou seja, durante a execução do programa, que eu vou lá pedir para reservar um espaço de memória para poder armazenar minhas informações, as informações que eu preciso. Isso significa, na prática, que o espaço de memória para armazenamento dos dados, das minhas informações, ela é feita sob demanda. Como eu disse, se eu preciso armazenar mais um aluno, eu vou lá e vou consumir o espaço para exatamente um aluno. Se eu preciso de outro, eu vou lá na memória e peço para armazenar mais um aluno. Então perceba, eu nunca vou ter desperdício. Eu sempre vou ter a quantidade de memória RAM exata para o tamanho que a minha aplicação exige. Imagine só a bagunça que seria se... Vamos pensar aqui no nosso mundo real. Se o meu navegador falasse, não, para mim rodar eu preciso de 2 GB de memória. Aí vem o Dini e fala, não, eu preciso de 500 MB. Aí vem o antivírus e fala, não, eu preciso de... Imagina se fosse assim. Aí né, a gente ia ter que... Olha só que mundo louco. A gente ia ter... se eu tenho 4 GB de memória... eu ia ter que escolher qual aplicação que eu ia rodar por vez, né? Então, olha só, eu estou dando um exemplo bobinho aqui, mas só para vocês verem o quão importante é essa questão da alocação dinâmica, né? Tem hora que eu estou consumindo muito uma aplicação, mas outra não está consumindo nada, né? E aí pode se inverter depois. Eu posso fechar a aplicação que está consumindo muito ou
ou passar a consumir menos e a outra mais. Então, a alocação dinâmica para o desempenho do sistema como um todo, eu falo do computador, quando eu falo computador, a gente tem que lembrar que sistema computacional tem tudo, galera. Tem no carro, né? Então, lá o computador de bordo do carro, ali tem software rodando, né? Tem lá programação em C, tem tudo lá, né? Então, a gente tem que lembrar que a gente tem uma gama de dispositivos em que a programação existe. E fazer o uso dos recursos de maneira correta é fundamental para que esses sistemas funcionem, né? Então vamos lá, vamos partir para a prática. Então, alocação dinâmica, né? Reserva memória em tempo de execução, já falei várias vezes. Fica evidente, fica claro, né? Ninguém vai discordar de mim, de que dessa forma, então, a gente faz uma utilização melhor e também provê uma economia de um dos recursos mais importantes, que é a memória principal, a memória RAM. Beleza? Onde que a gente vai aplicar a alocação dinâmica, né, considerando aqui as disciplinas de estrutura de dados 1 e 2, né? Então, a gente vai ver somente nesse caso aqui, tá? Lista encadeada, que é a forma mais básica, mais tranquila de se ver a alocação dinâmica, mas tem outras, né? Fila e pilha, a gente pode até pincelar aqui, mais ou menos. Árvores binárias também é um conceito muito importante para a computação, extremamente importante, né? Isso aqui é conteúdo de estrutura de dados 2, grafos, né? Vocês têm uma disciplina só de grafos. Então, em todos esses temas aqui, a gente pode aplicar a alocação dinâmica. Beleza? Para usar a alocação dinâmica, a gente vai precisar conhecer duas funções novas. Duas funções novas que vão permitir a gente fazer uso de alocação dinâmica, né? Que é tudo isso que eu expliquei para vocês. Quais são essas funções? É a função malloc, tá? Não é de maloqueiro, não. É de memory allocation, né? Alocação de memória. Então, a função malloc, né? Memory allocation, é a função que a gente vai usar quando precisar pedir espaço de memória para o nosso sistema operacional. Lembrando que todas as solicitações que a gente faz é para o sistema operacional, que é o sistema que controla a utilização e o acesso, né, dos recursos de hardware, né? Disco, memória RAM, tudo isso é hardware. Então, vocês já estudaram isso também. O sistema operacional que faz a interface entre as aplicações e o hardware, que gerencia toda essa dinâmica, né? Então, aqui o malloc, na nossa aplicação, a gente vai usar o malloc para pedir para o sistema operacional um espaço de memória RAM para poder usar, para poder salvar informações. E free é a função inversa, é a função que a gente diz para o sistema operacional liberar um espaço de memória que a gente pediu anteriormente. Então a gente vai, como eu disse, a gente pede memória, usa, não precisa mais, então toma, devolve esse espaço para o sistema, né? Pede mais, devolve, e aí a gente vai fazendo a alocação dinâmica. Essas funções, elas pertencem a essa biblioteca que a gente já usa, né? stdlib, então a gente já costumeiramente já declara lá no começo. Vamos aqui, galera, eu vou pular essa parte aqui mais técnica, porque para a gente ganhar tempo. Então, seguinte. Deixa eu abrir aqui o compilador, que aí é melhor mostrar na prática. Show. Vou aumentar aqui a fonte. Deixa eu diminuir aqui. Deixa eu apagar aqui, aliás. Esse conteúdo da aula passada.
Então, ó. Beleza. Então, galera, é o seguinte. Int main. Eu tenho aqui um tipo de dados chamado pessoa, tá? A gente tem nome e idade. Aí, vamos supor que eu quero fazer uma aplicação para guardar os dados de uma pessoa. Só que eu quero fazer isso não usando variável normal. Eu quero já fazer isso usando a técnica de alocação dinâmica. Certo? Ou seja, qual que é a diferença? Se eu executo o programa assim, dessa forma que está aqui, eu já estou consumindo, no exato momento em que eu executei aqui. Aqui eu já consumi um espaço de memória relativo ao armazenamento de uma pessoa. Mesmo que eu não usei, eu consumi. Foi o que eu expliquei. Se eu defino aqui um vetor de tamanho 100 pessoas e executar, eu consumi. Tá lá. Se para armazenar uma pessoa eu preciso, sei lá, de 300... eu vou pôr aqui, vou pôr um valor aleatório. Se eu preciso de 1 megabyte para poder armazenar uma pessoa, lógico que não é isso. Vai ser muito menos que isso, tá? É só para ficar claro. Se eu preciso de 1 mega para poder armazenar os dados de uma pessoa, aqui, quando eu executo o programa, eu já estou de cara, só de executar o programa, eu já estou consumindo 100 megas. Eu já estou consumindo. Não quer dizer que eu estou usando, mas eu estou consumindo, certo? Porque eu declarei um vetor de 100 pessoas, cada pessoa eu preciso de 1 mega para poder fazer o armazenamento. Então esse é o grande problema da alocação estática, que é o que a gente quer aprender como melhorar. Beleza? Então a gente vai fazer a alocação dinâmica. Então, a alocação dinâmica, pessoal, como que funciona? A alocação dinâmica sempre vai ser baseada em ponteiro. Olha só. Por que ponteiro? Porque é o seguinte, se eu não quero armazenar, se eu não quero executar meu programa já usando memória, então eu não posso alocar memória, eu não posso usar variável nem vetor. Entende? Se eu quero fazer o uso racional, o uso exato do que eu vou consumir de memória, então eu não posso trabalhar com variável, porque variável gasta memória. Nem vetor muito menos. Então, eu tenho que usar ponteiro. Por que ponteiro? Lembra lá? Ponteiro não é variável. Variável ocupa espaço de memória. Ponteiro nada mais é do que um endereço de uma memória. Eu não estou gastando memória para isso. Ele só aponta para um espaço de memória. Percebe? Então, a alocação dinâmica, ela sempre vai ser baseada 100% em ponteiros. A alocação dinâmica é só ponteiros. Por isso que daí que vem um pouco mais de dificuldade para o pessoal trabalhar. Ponteiros, de fato, é um pouco mais complicado. Mas então, eu não vou trabalhar com variável, porque isso aqui é alocação estática. Eu vou trabalhar com um ponteiro para uma pessoa, para um lugar onde armazena uma pessoa. E aí, olhem só para citar um exemplo. Se eu tentar ler aqui o nome dessa pessoa, P seta nome. Lembra? Seta quando a gente trabalha com ponteiro, né? Aqui P não é variável, P é ponteiro. Então a gente usa seta. O que vai acontecer aqui, ó? Vai acontecer um erro. Olha só, não aconteceu erro, só porque eu falei. Tá. Mas deixa eu tentar ir de novo. Isso às vezes acontece, às vezes não. Depois eu explico por quê. Deixa eu tentar isso aqui, ó. Talvez aí funcione.
P, idade, recebe 30. Deixa eu ver se assim vai dar o erro que eu quero. Aí, aconteceu. Ó, provavelmente, galera, vocês vão ver muito esse erro durante os testes, durante a missão aí, ó. Segmentation fault. É falha de segmentação. O que aconteceu aqui? Aconteceu o seguinte. Eu tenho um ponteiro P. E aí eu falei assim, ó. A idade que P está apontando vai receber 30. E aí deu falha de execução. Por que deu essa falha? Porque, ó, esse P aqui, ele está apontando para onde? Né? Isso aqui é um ponteiro de memória. Então pensa aí a memória. Pensa aí a memória. Beleza? Esse P está apontando para onde? Eu não sei. Está apontando para algum lugar desconhecido. Para algum lugar, digamos assim, que ninguém tem controle, ninguém tem domínio. E eu vou lá e peço para mudar a idade daquele lugar. Mas aquele lugar é desconhecido. Aquele lugar pode nem fazer parte do espaço de memória da minha aplicação. Pode fazer parte aqui do espaço de memória que, sei lá, o Dropbox aqui, ó, meu Dropbox está executando. Então esse P ele pode estar apontando para o espaço de memória que pertence ao Dropbox. E aí eu vou lá e peço para mudar a idade para 30. Então, não faz sentido algum, né? É como se eu estivesse invadindo, como se eu tivesse, não, eu estou invadindo o espaço de memória que não é meu, que não é da aplicação, eu estou invadindo, ó, porque que eu não sei para onde que P está apontando, então o P pode estar apontando para um lugar que não é meu. Então eu estou invadindo o espaço de memória e estou tentando mudar a informação que está lá. Aí o sistema operacional vem para mim e fala, ó, aí você não pode mexer, falha de segmentação. Essa mensagem, e quem devolve para mim é o sistema operacional. Então, o que eu quis mostrar? Eu tenho que declarar o ponteiro e eu tenho que pedir para o sistema operacional um espaço de memória para que aquele ponteiro aponte para aquele espaço de memória. Ou seja, é como se fosse assim, ó, imagina assim, deixa eu tentar fazer uma analogia aqui. Eu quero escrever uma carta, mas eu não tenho uma folha para escrever. Eu vou escrever na mesa? Não vou. Então eu preciso pedir para alguém uma folha em branco. Certo? Para mim escrever a carta também eu não vou chegar na carta, na folha que Bernardo está usando e me intrometer lá e mexer na escrita dele. Que é o que eu tentei fazer aqui agora, né? Invadir o espaço do outro. Então a minha aplicação tem que pedir um espaço de memória para mim utilizar. Uma vez que eu conseguir, aí eu vou utilizar. Qual é a função que eu peço espaço de memória? Deixa eu ver. Primeiro a responder aí. Qual a função que eu peço espaço de memória para o sistema? Malloc? Isso. Malloc. O maloqueiro nosso vai lá pegar um espaço de memória. Então, ó. Pessoa do tipo P vai receber um espaço de memória. Aí eu pergunto: quantos bytes que eu quero? Quantos bytes que eu quero, Lucas? Quantos bytes que eu preciso para armazenar uma pessoa? 300? Acho que sim, 150 bytes, 300 bytes. 800? Eu não posso chutar, galera. Por que eu não posso chutar? Eu não quero fazer o uso racional da memória. Então eu tenho que saber exato quanto espaço que eu preciso. Então, para me saber quanto espaço de memória que uma determinada estrutura ocupa, eu vou usar isso aqui, ó, size of, e o tamanho da estrutura. A função size of, ela calcula
quantos bytes são necessários para armazenar o tipo de dados que eu passo aqui por parâmetro. Beleza? Então, respondi aí a pergunta. Agora sim, ó. Pessoa P é um ponteiro que esse ponteiro agora ele vai apontar para um espaço de memória que é meu. Por que é meu? Porque eu pedi para o sistema, sei lá, vou chutar aqui, 400 bytes. Vamos supor que uma pessoa é 400 bytes para armazenar. Então, malloc vai procurar, vai pedir para o sistema operacional, sistema, eu preciso de 400 bytes. O sistema operacional vai procurar na memória RAM um lugar que caiba 400 bytes. Achou? O sistema vai devolver o ponteiro, ou seja, o endereço daquela posição. Quem é que vai receber o endereço da posição? O meu ponteiro. Ótimo. Agora eu posso usar aquele espaço de memória para poder armazenar uma pessoa. Olha que bacana. Agora eu posso preencher nome. Agora eu posso preencher nome. Seta, né? Agora a gente só usa seta, porque P é ponteiro, P não é variável, a gente já viu isso. E posso ler a idade de P. E aí, só para fazer o teste, eu vou imprimir aqui para ver se está tudo correto. O nome e a idade que eu pedi para armazenar. P, nome, P, idade. Lembrando aqui, sempre comercial. Vamos lá, vamos ver? Meu nome, minha idade, tá aí. Nome e idade. Beleza? Então aqui eu fiz a alocação dinâmica. Show de bola? Alguma dúvida até aqui? Tá. Aí eu pergunto. Tranquilo. Vamos lá então. Ah, mas professor, beleza. E se eu precisar de 10 pessoas? Que aí só tem uma. O que eu faço, galera, se eu precisar de 10 pessoas? Alguém me ajuda? Como que eu faço? Repetição? Laço de repetição? Beleza, laço de repetição. Mas e para armazenar as 10 pessoas? Eu vou usar o que para armazenar 10 pessoas? Eu quero as 10 simultaneamente, não, né, sobrepondo. Eu quero armazenar 10 pessoas. Aqui eu estou armazenando quantas pessoas? Uma só, né? Porque é um espaço de memória para armazenar uma pessoa. Ó, armazenar uma pessoa. Mas se eu precisar de 10 pessoas? Eu vou fazer um vetor de ponteiros? O que vocês acham? Um vetor de ponteiros? Cada posição do vetor é um ponteiro apontando para uma posição? O que vocês acham? Uma solução boa ou não? Por quê? Tainá! Sim ou não? Eu acho que não. Por que não? Porque ele estaria pegando mais memória. Eu acho. Olha só, se eu falei com vocês que se eu definir o tamanho de um vetor pode ser muito pouco ou pode ser excessivo, se eu usar vetor para fazer, né, dessa forma, eu estou trocando 6 por meia dúzia. Porque 10 pode ser muito ou pode ser pouco. Vocês estão entendendo? Eu mudei de variável, né, de vetor,
para ponteiro, só que o problema é o mesmo. E se eu precisar de 15 pessoas e declarei de tamanho 10? Vai faltar. Vai faltar ponteiro. Agora, eu só troquei o que vai faltar, né? Nenhum ia faltar espaço de memória. Agora, se eu fizer dessa forma, vai faltar ponteiro. Então não é a solução. Entenderam o que eu quero dizer? Então, eu não vou usar vetor, porque eu estou trocando 6 por meia dúzia. Na verdade, galera, a gente vai usar uma outra estrutura de dados. A gente vai usar uma estrutura de dados chamada lista, ou listas, né, como preferir, encadeadas. Vou chamar de lista encadeada. Lista encadeada, galera, é um tipo de estrutura de dados que tem muitas, como eu diria, variantes, tá? Existem inúmeros tipos diferentes de listas encadeadas. A gente vai ver aqui na prática a mais simples, tá? Que é a lista formato fila ou lista formato pilha, né? Mas tem lista circular, tem lista duplamente cadeada, tem uma porção de tipos de organização da lista de formas diferentes, tá? Algumas mais úteis para determinados problemas, outras mais, né, o que é útil para um problema às vezes é pior para outro e vice-versa. Então existe uma gama aí de tipos diferentes, mas a gente vai ver que o princípio básico de todas as listas tem o mesmo conceito, o mesmo princípio. Então é o que a gente vai mostrar aqui na aula. Então deixa eu voltar aqui para o slide, que aí fica mais fácil de vocês entenderem o que eu quero dizer. Ó, aqui, ó, tem um exemplo do código, como eu disse, ó, esse que eu acabei de fazer. Então, ó, o ponteiro de aluno recebe o malloc. Ah, professor, você colocou isso aqui antes. Isso aqui é opcional, tá? Não é obrigatório. Dependendo aí da ferramenta que você usa para poder desenvolver, ele pode ou não te reclamar por causa disso, tá? Que nada mais é do que eu falando assim, ó, malloc esse espaço de memória. E aqui eu tô falando assim, ó, esse espaço de memória que eu pedi para reservar, aqui, ó, esse espaço de memória que eu pedi para reservar, ele vai apontar para um aluno, né? Ele vai, então isso aqui é o que representa, mas como eu disse, é opcional, né? O free aqui eu não mostrei, mas eu posso mostrar. O free é para liberar. Se eu não preciso mais, em determinado momento eu não preciso mais daquele espaço de memória que eu pedi, né? Eu apaguei aqui o malloc. Se em algum momento eu não precisar mais desse espaço de memória, eu vou liberar. Aí eu uso a função free. Mas quando o programa é encerrado, quando o processo é encerrado, todo o espaço de memória que eu consumi, né, quando o processo encerra, o sistema operacional já vai lá e libera o espaço de memória. Esse free eu só vou usar quando de fato, durante a execução, eu precisar, por exemplo, excluir. Eu quero excluir uma pessoa, né? Eu tenho lá, sei lá, eu tenho na minha lista encadeadas, eu tenho lá 30 pessoas e eu quero excluir uma. Eu quero excluir lá a Adriano. Adriano tá dando, sei lá, eu quero excluir ele. Então aí nesse caso específico eu vou usar free, né? Porque eu quero excluir ele da minha lista. E aí se eu excluo, eu vou liberar o espaço de memória que eu consumi. Então é só em caso de exclusão de lista que eu vou usar, que eu recomendo usar o free, porque quando encerra o processo já libera todo o espaço de memória. Beleza? Então tá aqui, mostrei também, ó, tá aqui no slide. Aqui tem
um exercíciozinho básico, mas vamos lá. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, ó. Como que eu faço para armazenar vários registros usando a alocação dinâmica? Então eu vou usar uma estrutura do tipo lista encadeada. Lista encadeada, pessoal, é diferente de array, né? Por que é diferente de array? Ó, um vetor, ele é organizado de forma contígua, ou seja, de forma junta. Quando eu declaro um vetor de tamanho, sei lá que tamanho tem aqui, 3, 6, 10. Aqui tem um vetor de tamanho 10. Quando eu declaro um vetor de tamanho 10, os espaços de memória usados pelo vetor, eles são contínuos. Então, ó, eu tenho aqui o espaço de memória de índice 0, aqui é o endereço do espaço, tá? Índice 0 e o endereço de memória. O índice 1 e o endereço de memória. Índice 2 e o endereço de memória. Então, perceba, quando eu declaro um vetor, o espaço de memória que eu consumo, ele é contínuo. Porque eu sei, quando eu declaro um vetor de tamanho 10, basta multiplicar 10 pelo tamanho de cada informação que eu guardo. Então, se eu preciso de, sei lá, como eu disse lá, se eu preciso de 1 mega para guardar uma pessoa, e o vetor é de tamanho 10, então eu não vou procurar 1 mega, eu vou procurar já 10 megas, porque o vetor é de tamanho 10. Então, como eu faço a reserva de memória tudo, né, do tamanho do vetor, então cada espaço de memória é um do lado do outro. Entenderam o que eu quis dizer? Então, ó, o índice 0 está aqui. Fica fácil de eu saber onde está o índice 5. Fica fácil de eu saber onde está o índice 3, onde está o índice 9. Certo? Porque está um do lado do outro. É muito mais fácil eu conseguir acessar qualquer elemento que está no vetor. Já quando a gente trabalha com alocação dinâmica, é diferente. Por quê? Porque eu vou usando o espaço de memória, eu vou pedindo o espaço de memória em tempo de execução. Então, olha, perceba a diferença. Eu peço para guardar uma pessoa agora. Pedi, vou lá e o sistema me dá. Toma aí esse pedacinho de memória para você. Beleza. Depois, eu vou pedir um outro espaço de memória. Aí o sistema vai lá e me devolve. Mas perceba a diferença. Eu não garanto que esse espaço de memória novo vai estar perto ou longe ou próximo do primeiro que eu pedi. Então, ó, as minhas informações, elas vão estar espalhadas em vários locais diferentes. Consegue enxergar isso? Porque eu não peço tudo de uma vez, como no vetor. No vetor eu peço tudo de uma vez, aí fica tudo junto. Como aqui eu vou pedindo, ora sim, né, ora não, em tempo de execução, e a memória RAM, memória de acesso aleatório. Então, o acesso à memória RAM, ela é aleatória. Então, vai ter uma hora que eu vou pedir, o espaço de memória vai estar aqui, ó. Olha meu dedo aqui. Imagine que esse quadrado é a minha memória RAM. O espaço de memória meu está aqui, que eu pedi. Vai ter hora que eu vou pedir de novo, e como é aleatória, memória de acesso aleatória, memória RAM. Então, onde que ele vai achar o espaço para mim vai ser aqui. Opa, cadê aqui? E outra aqui, e outra aqui, e outra aqui, e outra aqui. Vai estar tudo espalhado. Diferente do vetor, como eu mostrei aqui, tudo juntinho. Porque no vetor, ele vai buscar tudo de uma vez. Então, ele consegue fazer isso aqui, tudo juntinho. Na lista encadeada, no acesso, na alocação dinâmica, não pode ser, não consiga assim. Então, o que eu tenho que fazer? Como que eu organizo a minha lista encadeada? Eu faço isso aqui, ó. Eu tenho um ponteiro que aponta para a minha informação, e a minha informação, aqui, ó, pense que isso aqui é uma pessoa. Eu tenho um ponteiro que vai apontar para uma pessoa,
E essa pessoa vai apontar para a próxima. E essa vai apontar para a próxima. E essa vai apontar para a próxima. Até que alguém aponte para o final. Então, perceba, é uma lista. Por isso que a gente chama estrutura de dados em lista encadeada. Eu tenho uma informação que aponta para outra. É como se fosse um elo de uma cadeia, né? Lista encadeada. Então, ó, o meu programa, a minha aplicação, ela precisa saber apenas de uma coisa. Toda a minha aplicação, ela precisa saber apenas de uma coisa. Aonde que começa a lista. Certo? A minha aplicação, ela precisa saber apenas isso aqui. Porque ela sabendo aonde que começa a lista, ela consegue vir para o primeiro elemento, a partir do primeiro ir para o segundo, a partir do segundo ir para o terceiro, a partir do terceiro ir para o quarto, para o quinto, até chegar em um registro que não aponta para ninguém, que aponta para null. A gente vai ver daqui a pouco. Perceba, dessa forma eu consigo contornar o problema. Ó. Se esse é o meu primeiro elemento, ele aponta para o segundo que está aqui, ó, meus dedos. Se esse é o primeiro, ele aponta para o segundo aponta para o terceiro aponta para o quarto. E aí não tem problema, está tudo bagunçado. Qual que é o problema para mim, enquanto programador, é deixar essa lista sempre correta. Porque, ó, se eu não desenvolvo bem a minha solução, se eu perder esse ponteiro aqui, ou melhor, se eu perder esse ponteiro meu aqui, eu perdi todos os dados, perdi tudo. Se eu perco o ponteiro inicial, né, o ponteiro da minha lista, eu perdi tudo. Porque como é que eu vou descobrir na minha memória RAM lá onde que está o resto das informações? Perdi. Aí é como se fosse uma agulha no palheiro, né? Então eu preciso manter a minha lista sempre correta, né? Com os elos, os apontamentos corretos. E isso é o que traz maior dificuldade em se trabalhar com alocação dinâmica. É manter a lista saudável, digamos assim. Manter a lista de maneira correta. Beleza? Né? Cada elemento, né? Cada elemento a gente chama nó. Cada nó, né? Cada elemento desse da minha lista, a gente dá o nome de nó, deve apontar para o nó seguinte. Pessoal, como eu disse, ó, existem várias variantes. Existem vários tipos de listas, né? Essa aqui é uma lista. Existe lista duplamente encadeada, que aí, só para vocês conhecerem, cada nó aponta para o da frente e para o da trás. Então, para o próximo e para o anterior. Também é um tipo de lista, que a gente chama lista duplamente encadeada. Então, ó, imagine que esse cara aqui, ele aponta para o da frente, que está a setinha, mas ele também aponta para quem está anterior a ele. Então, cada elemento aponta para o próximo e para o anterior. É um outro tipo de lista. Lista circular. Qual que é a lista circular? O último elemento sempre aponta para o primeiro. Então, ó, imagina o 3 apontando de volta para o 1. Então, eu formo um círculo. Então, é o que a gente chama de lista circular. Né? Então, existem variantes, como eu disse. Mas o conceito é basicamente o mesmo. Né? O princípio é o mesmo. Como que eu faço, galera, então, voltando aqui para a minha solução? Como que eu faço para armazenar mais de uma pessoa aqui nesse problema meu? Então, ó, a gente já viu a teoria. A teoria é o quê? Cada nó, cada elemento tem que apontar para o próximo. Então, como que eu vou fazer para que uma pessoa, ó, essa pessoa, aponte para uma outra pessoa? Eu preciso ter aqui dentro da struct um ponteiro para a próxima pessoa. Olha só que legal. Eu tenho uma struct chamada pessoa, olha só.
Entendam isso. Eu tenho uma struct chamado pessoa. O que tem dentro de pessoa? Tem nome, o nome da pessoa, tem a idade da pessoa e tem um ponteiro para uma próxima pessoa. Um ponteiro, ponteiro para um tipo de pessoa que eu vou chamar de próximo. Beleza? Poderia ter aqui, um outro ponteiro que vai apontar para o anterior. Aí seria a lista duplamente cadeada. Seria, né? Mas a gente não vai fazer isso aqui, tá? E aqui, vocês vão ver que ele vai reclamar se eu deixar desse jeito. Então, eu coloco assim, struct pessoa. Aí, beleza. Então, é um ponteiro para uma nova struct de pessoa, beleza? Dentro de cada pessoa, eu tenho um ponteiro para uma nova struct de pessoa, que eu chamei de próximo. Olha que legal. Show de bola. Então, vamos lá. Alguma dúvida? Tá tranquilo? Tranquilo como um grilo. Vamos lá. Vamos seguir. Por enquanto tá suave, mas vamos lá, vamos complicar. Seguinte, a gente já aprendeu a usar função. Então vamos fazer uma função para cadastrar uma pessoa, usando a alocação dinâmica. Beleza? Aqui, galera, lista, né? Lista, porque agora eu vou usar a lista encadeada para poder fazer o armazenamento dos meus dados. A minha estrutura de dados vai ser uma lista encadeada. Então tá aqui, lista. Eu dei o nome de lista, inclusive, né, para poder simplificar. Lista é o ponteiro da minha primeira pessoa. Lembra aqui? Lista. Aqui ele está chamando de primeiro. Eu vou chamar de lista. Lista é o ponteiro onde eu acesso a primeira pessoa. E a partir da primeira, eu vou acessar a segunda, vou acessar a terceira e por aí vai. Então, tudo que eu preciso no meu main, agora, é só isso. Eu só preciso disso. Não preciso mais de vetor, não preciso de mais nada. É só isso. É o ponteiro de onde começa a minha lista. Porque se eu tenho o ponteiro de onde começa a lista, eu consigo acessar, né, a partir do primeiro, segundo, terceiro, quarto, até chegar no fim. E a minha lista, no começo, ela aponta para nada. A gente vai usar muito isso aqui, null. O que é null? Null é um ponteiro que não aponta para nada. Ou seja, aponta para a posição nula. De fato, aqui, eu não tenho memória ainda. Eu não fiz nenhum malloc ainda. Então, se eu não fiz nenhum malloc, eu não tenho ninguém na minha lista. Se eu não tenho ninguém na minha lista, a minha lista, o meu ponteiro inicial aponta para nada. Isso aqui vai evitar erros, né? Vai evitar falhas durante a execução. Beleza. Quero cadastrar a pessoa. O que eu faço? Vou chamar a função setPessoa. Eu vou fazer um switch case aqui rapidinho. Switch opt, tá? Só para vai ser para cadastrar. Dois vai ser para listar. Beleza? Aí eu vou pedir para o usuário uma opção, opt, né? Opção aqui, scanf. Vou fazer aqui bem direto ao ponto para não perder muito tempo. Então, beleza.
pedir opção 1. 1 eu vou chamar para cadastrar, 2 eu vou pedir para listar, beleza? Opção default, eu não mostrei isso para vocês, vou mostrar agora. Opção default, eu vou matar o programa. O que é a opção default? É qualquer coisa diferente de 1 e 2, tá? Se o cara digitou 3, se o cara digitou 8, se o cara digitou arroba, se o cara digitou ponto. Então, tudo que não enquadra em nenhum caso vai vir para o default. Então, default, eu vou encerrar o programa. Tá, então vamos lá. Ó. Quero cadastrar a pessoa em uma lista encadeada. Beleza, quero cadastrar a pessoa em uma lista encadeada. Galera, para cadastrar pessoas em uma lista encadeada, eu tenho que escolher qual paradigma de lista que eu vou adotar, tá? Existem 2 paradigmas. E aí, como é que eu vou tentar desenhar aqui para vocês, ó. Eu vou usar esse recurso aqui do cadê? Do Meet, do quadro. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, quadro. Olhem aqui para o Meet. Estão enxergando aí? Me dá um alô aí. Sim. Beleza. Eu nunca usei isso não. Vou tentar. Cadê? Aqui, beleza. Ó, percebam, eu tenho esse ponteiro meu aqui que eu vou chamar, que eu chamei ele de lista. Certo? Tem seta aqui, será? Se tivesse, ia ser uma mão na roda. Tem? Ah, tem, ó. Deixa eu ver se fica melhor. Ah, não, ele só faz reto. Vamos aqui, vamos tentar na canetinha mesmo. Lista. Lista, nesse momento, ele aponta para nada. Beleza? Porque não tem ninguém. Mas aí eu vou cadastrar uma pessoa. Eu vou cadastrar uma pessoa. Esse quadrado aqui é a pessoa. Esse quadrado aí é horrível, né? Mas enfim. Então, essa nova pessoa, ela vai ser o início da minha lista, beleza? Essa nova pessoa vai ser o início da minha lista. E aí vem o que eu tô querendo falar para vocês. Quando eu precisar cadastrar uma nova pessoa, aonde que essa pessoa, como que eu vou organizar a minha lista para poder armazenar essa pessoa? Eu tenho 2 formas, eu tenho 2 paradigmas possíveis. Então, ó, acompanhe. Um paradigma é o de pilha. Pilha, ou seja, o último que entra é o primeiro a ser acessado. É como se fosse uma pilha de pratos, né? Imagina aí que eu tô ensaboando os pratos e colocando eles um em cima do outro. O último que eu ensabuo, que eu passo sabão, vai ser o primeiro a ser enxaguado. Concorda? Então, o último que eu insiro é o primeiro a ser acessado. Esse é o paradigma de pilha. Por que eu estou dizendo isso? Porque a minha lista ela pode ser organizada em formato de pilha. Como é que funciona? Esse novo elemento, vou dar aqui o nome de N, ó. Esse novo elemento, ele que agora vai ser o início da lista. Ele que vai ser o início da lista. E o novo elemento aponta para quem era o início antes. Então, ó, esse cara passa a ser o novo e o novo aponta para quem era o início. Cadastrei mais um. Preenchi os dados. Eu preciso colocar esse cara na minha lista. Ele está fora ainda. Ó. Perceba que ele está fora da minha lista. Minha lista é N e A. Eu vou dar nomes aqui aos bois. Tá? Então, ó, minha lista é N e A. Peguei um novo, preenchi. Esse novo vai ser um Y. Ele está fora da minha lista.
Eu preciso colocar ele na minha lista. Então, no paradigma de pilha, como que eu faço? O Y aponta para quem era o novo. Quem era o novo? Não era, aliás, o meu Y aponta para quem era o início. Quem era o início? Era o N. Então, ó, Y aponta para quem era o início. E agora, o meu início, ó, eu vou apagar aqui. Meu início aqui não é mais o N. Meu início não é mais o N. Difícil usar esse trem aqui, viu? Meu início não é mais o N. Meu início agora é o Y. Aí, ó, perceba. Minha lista agora, ó, quem é minha lista? Y, N e A. O último que eu inseri é o primeiro a ser acessado. Y, N, A. Vou inserir o X. Alguém fala para mim como é que eu faço para inserir o X? Qual que é o passo a passo? Como que eu insiro o X? Alexandre, André, Bernardo. Como que eu insiro o X aqui, ó? Dei o nome de X. O senhor direciona o ponteiro para o X e o X para o início anterior, o Y. Isso, perfeito. Então, ó, o X vai apontar para quem era o início. Eu vou aproveitar aqui, ó. X aponta quem era o início. E agora o meu início é X. Olha que legal. Quem é minha lista agora? Minha lista agora é X, Y, N e A. Percebe que está montando a lista, ó. Lista vai para X, X vai para Y, Y vai para N e N vai para A. O primeiro que foi cadastrado é o último. E o último que foi cadastrado é o ditado. Os últimos serão os primeiros. Então, a pilha, né? É uma pilha. Beleza. Como é que é o formato de fila? Como é que é o formato de fila? De fila é diferente. De fila é como a fila que todo mundo conhece. Eu tenho aqui minha lista, vou chamar de L. E aí eu cadastrei A. Esse aqui é o A. Beleza. Vou cadastrar um novo. Vou dar o nome de N. Esse aqui é o novo. Como que eu faço para cadastrar o N, esse novo, em formato de fila? O que é uma fila? Quem chega por último fica no final, né? Fila de banco, fila, né? Qualquer fila que a gente conhece. Quem chega por último fica por último. Quem chega primeiro fica primeiro. Então, para me construir uma lista encadeada em formato de fila, eu preciso descobrir quem é o último. Perceba que no meu programa eu só conheço quem é o início. Eu só conheço quem é o início. Eu não conheço quem é o último. Então, eu tenho um problema para resolver quando eu faço o cadastro em formato de fila. Por isso que o cadastro em formato de fila é um pouquinho mais difícil, digamos assim, do que em formato de pilha. Tá? Porque para mim fazer em formato de fila, eu preciso saber quem é o final. Ó. Quem é o final? Nesse caso aqui, é fácil. O final é A. Então, o A vai apontar para o novo. Beleza. Vou cadastrar um novo. Esse aqui eu vou dar o nome de X. Perceba, X está fora da minha lista. X está fora da minha lista. Eu tenho que colocar ele na minha lista. Só que eu quero colocar em formato de fila. Então, eu tenho que saber quem é o fim. O meu programa, ele só tem essa variável. Ó. O meu programa, ele só tem essa variável. Ó, aqui, ó. O meu programa, ele só tem um ponteiro.
Ele só conhece uma coisa. O meu programa ele só conhece uma coisa, onde começa. Então, como que eu resolvo esse problema? Tem duas formas possíveis. Ou eu mudo o meu programa de forma de que ele sempre vai ter dois ponteiros. Eu mudo o meu programa de forma que ele tenha sempre dois ponteiros, certo? Aí eu vou conseguir implementar de uma forma mais fácil a fila, porque aí o que vai acontecer? Se eu tenho dois ponteiros, eu posso fazer com que um aponte sempre para o início e outro aponte sempre para o fim. Então aí eu já sei quem é o fim, e se eu sei quem é o fim, eu posso fazer isso aqui, ó. O fim aponta para o próximo. É uma solução. Outra solução é eu fazer uma função que vai... Aí, ó, a outra solução é o seguinte. Eu tenho só um ponteiro ainda, né? Eu uso só um ponteiro. Mas eu quero fazer fila. Então, como que eu faço fila usando apenas um ponteiro? Como é que é a solução? Então, ó, eu vou um novo aqui que eu vou chamar de C. Então, eu tenho um ponteiro. Eu quero cadastrar um novo em formato de fila na minha lista. Essa é a minha lista atual, ANX. Então, se for fila, eu tenho que descobrir quem é o fim da minha lista. Como que eu resolvo isso de outra forma? Eu vou fazer uma função que vai procurar o fim da minha lista. Então, ó, eu dou para a função, sei lá, função getFin. Vou chamar a função de getFin. GetFin está aqui, ó, o início da lista. Procura para mim onde que é o final. Esse cara é o final? Não. Esse cara não é o final porque ele aponta para alguém. Esse cara que é o final? Não. Esse cara não é o final porque ele aponta para alguém. Esse cara que é o final? Opa, esse cara aqui é o final, ó. Não tem ninguém depois dele. Se não tem ninguém depois dele, então obviamente ele é o último, ele é o final. Então, eu faço uma função para fazer essa procura, e aí o que acontece, ó? Final, descobri quem é o final aponta para o novo elemento. Ó a minha fila, A, N, X, C. O último que eu cadastrei é o último da minha lista. Bacana? Beleza. Alguma dúvida? Suave? Eu vou mostrar aqui para vocês. Tranquilo. Eu vou mostrar aqui para vocês a implementação de uma pilha, beleza? Aqui, ó, eu vou mostrar a implementação de uma pilha. 7 pessoas. Então, ó, 7 pessoas. Vamos aqui. Como é que é a função 7 pessoas? A função 7 pessoas vai ser o seguinte, ó. A função ela tem que pedir um espaço de memória. Vou chamar de nova pessoa. Então, ó, ponteiro para nova pessoa vai receber o espaço que eu pedi, certo? Pedi lá um espaço de memória. Vem para cá. Preenche o nome. Preenche a idade. Não vou imprimir. Isso aqui vai ser em outro lugar, né? E também não vou excluir. Ó, get pessoa que vai imprimir os dados. Então deixa aqui por enquanto. Beleza. Preenchi os dados da pessoa. O que eu vou fazer? Eu vou retornar essa nova pessoa para quem chamou. Vocês lembram qual que é o paradigma da pilha? A nova pessoa ela sempre vai ser o quem? Na pilha, a nova pessoa sempre vai ser quem, galera? A primeira. A primeira. Vai ser o novo início, lembra?
A nova pessoa sempre vai ser o novo início. Então, olha só. Toda vez que eu chamo 7 pessoas, o início da minha lista vai atualizar. Concordam? A minha lista agora vai sempre começar a partir da última que eu cadastrei. Só que tem uma outra coisa que eu tenho que fazer. Qual que é a outra coisa que eu tenho que fazer para a pilha funcionar? Vamos lá. 2 pontos para o primeiro que falar. Guardar o endereço? Não. Toda vez que eu cadastro em pilha, o novo elemento vai ser o novo início, né? Mas eu tenho que fazer uma outra coisa para a lista se manter intacta. Começar com 1? Não. Apontar o novo início para o último? Ah, é por aí. Corrija a sua frase que você ganha os 2 pontos. Apontar no início para a primeira colocada? Isso. O novo início, eu tenho que fazer ele apontar para quem? Para o primeiro item que eu coloquei. Pro anterior. Colocado. Para o início anterior. Lembra? Então, ó, vamos pensar assim, ó. Eu tenho a lista A. Na minha lista, eu tenho o elemento A, eu tenho o elemento B e depois o elemento C. Na minha lista, eu tenho o A, que vai para B, que vai para C. Aí eu quero cadastrar o D. O que vai acontecer? D vai ser meu novo início. Só que se eu fizer só isso, eu vou perder A, B e C. O que eu tenho que fazer também? D apontar para A. Perfeito. Pronto. Pode cobrar os 2 pontos. Depois. Eu tenho que fazer o meu D. Eu tenho que fazer o meu D apontar para o A. Porque senão eu vou perder a minha lista. Então é isso que é o pulo do gato na alocação dinâmica, nas listas. Então, ó, eu atualizei o meu início. Mas eu tenho que fazer minha nova apontar para quem era o início antes. Como é que eu faço isso aqui? Ó? Eu vou fazer o seguinte. Eu preenchi o nome e a idade. Mas minha nova pessoa, quem é o próximo da minha nova pessoa? Ó, pessoa agora tem próximo. Nesse caso aqui, quem tem que ser o próximo da minha nova pessoa? Nesse exemplo que eu falei, A, B, C, vou cadastrar D. Quem tem que ser o próximo de nova pessoa? D? Não, D é esse novo. Eu tô Então, nesse cadastrando. caso, C. Quem tem que ser o próximo do meu D? A. O A. Ou seja, quem era o início antes. Então, eu tenho que mandar para essa função precisa saber quem era o início antes. Ó, na hora que eu chamo para cadastrar uma pessoa, essa função de cadastrar a pessoa, ela tem que saber quem é o início atual. Porque o próximo do novo vai ser quem era o início. Entenderam? E aqui, essa função, ela vai devolver o novo início, ó. Ela devolve o novo início. Estão dando para entender o que eu quero dizer? Ó, cadastra para mim uma pessoa. O início da minha lista é esse. Toma aí, tô te mandando o início da minha lista. Vou cadastrar, ó, dei nome D, idade tal. O próximo desse novo, o próximo elemento que vem depois desse novo é quem era o início. Beleza. O D apontou para A. O D, né? D, que é o novo, apontou para o A, que era o início. Só que aí, ó, retorna o D. Retorna o D. Quem é o novo início agora? O novo início agora, ó,
minha lista agora é D. Olha que legal. E aqui eu vou listar todas. Para me listar todas, o que eu tenho que fazer? Tem que mandar a lista. Toma aí a lista para você imprimir todos. Então, toma a lista para imprimir todos. Aqui eu tenho que receber, né? Pessoa, estou recebendo a lista. Essa função, ela pode ser void. Ela só vai imprimir, não vai fazer mais nada, então ela é void. O que eu faço? Enquanto... Aqui eu gosto de fazer isso aqui, ó. Isso aqui eu gosto, ó. Pessoa auxiliar recebe lista. Enquanto auxiliar existir, ou seja, enquanto auxiliar, que é um ponteiro, que começa do início da lista. Auxiliar começa do início da lista. Enquanto auxiliar apontar para alguma coisa válida, apontar para um registro válido, ele vai imprimir os dados e auxiliar vai para frente. Auxiliar vai para o próximo. Então, ó, minha lista, vamos supor, minha lista era D, que aponta para A, que aponta para B, que aponta para C e que aponta para null. Então, mandei minha lista aqui para a função. Auxiliar faz uma cópia de segurança. Por que eu gosto de usar isso, pessoal? Porque se eu perder a informação de lista, eu perdi tudo. Eu expliquei antes, né? Se eu perder esse ponteiro inicial aqui, eu não perco não é só D, não. Eu perco tudo. Então, eu gosto de fazer essa cópia de segurança só para prevenir alguma falha. Então, auxiliar recebe o ponteiro inicial. Então, eu vou trabalhar com auxiliar. Então, auxiliar recebe D. Auxiliar aponta para alguma coisa? Sim. Imprime D e vai para o próximo. Quem é o próximo de auxiliar? Auxiliar recebe o próximo dele mesmo. Então, se eu estou em D, quem é o próximo dele? A. Então, beleza. A existe? Enquanto A existe, né? Auxiliar existe. Auxiliar existe? Existe. Imprime A, vai para o próximo. B existe? B existe. Imprime B, vai para o próximo. C existe? C existe. Imprime C, vai para o próximo. Vai para null. Null existe? Não. Null é nulo. Null não aponta para nada. Então, meu while encerrou. Eu imprimi todos. Tranquilo, né? O que deu erro aqui? Get pessoas no plural. Aqui não é P, aqui é ALSE, né? Eu estou imprimindo com base em ALSE. Que é? Tipos incompatíveis. Tá. Galera, é o seguinte, ó. Vai ser isso aqui. Quando a gente trabalha com struct e alocação dinâmica, eu tenho que repetir o nome. Eu acho que vai ser isso aqui, ó. É exatamente isso. Perceba que quando eu não coloco o nome da struct aqui, ele fica aqui, ó, sem nome, tá vendo? Ó. Porque isso aqui é o nome do tipo, né? Isso aqui é o nome do tipo. Eu tenho que dar um nome para struct. Então, ó, eu tenho a struct pessoa, até mudou o nome aqui, ó, tá vendo? E o tipo pessoa. O nome pode ser o mesmo, inclusive, não tem problema, tá? Então, quando eu trabalho com alocação dinâmica, eu tenho que pôr o nome aqui do struct e o nome do tipo. Pode ser a mesma coisa. Eu até recomendo que seja a mesma coisa, tá? Porque senão ele vai reclamar, ele falando que não conhece
a struct, né? Então aí eu dou o nome para struct, o mesmo nome que eu dou para o tipo. Beleza? E aí resolve o problema. Vamos lá? F9, F5. Ó. Opção 1. Vou cadastrar Adriano 35. Opa. Ah, faltou o do while, né? O laço infinito. Opa, esse do tem que ser aqui. Para ler a opção. Do while infinito, porque aqui eu tenho return. Beleza. Agora vai. Opção 1, cadastrar Adriano. Beleza, voltou pro menu, tá? Opção 1 de novo. Eu quero Lucas. Lucas tem quanto? Vou chutar aqui, Lucas. Vou chutar, você tem 23. Tá, quero listar. Opção 2. Lucas, eu esqueci do barra N. Adriano, tá aí. Deixa eu colocar o barra N aqui para ficar bonitinho. Opção 1, João, 34. Vou listar. Ó, só tem João. Quero cadastrar mais um, Maria, 43. Listei. Ó, perceba, pilha, o último veio por cima. Os últimos serão os primeiros. Maria eu cadastrei depois e apareceu primeiro. É justamente o formato de pilha. Vou cadastrar mais um. Hã? Professor, Diga. o que aconteceria se você usasse a ordenação aí? Não funciona. Do jeito que a gente conhece, não. Por que não funciona? Boa Entendi. pergunta, Gabriel. Porque a ordenação, ela é baseada do jeito que a gente conhece, né? Lá. Ela é baseada em comparação par a par. Então, ó, eu comparo esse com o cara que está na frente. Eu comparo esse com o cara que está na frente, né? No caso do Bubble. Só que na alocação dinâmica, como eu expliquei, os caras estão espalhados. Não tem um cara que está na frente. Certo? Então, eu até posso implementar uma adaptação. Mas eu tenho sempre que lembrar que uma informação, um dado, ele está, vamos supor, ele está aqui, ó. Esse dado está aqui, o outro vai estar 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 aqui. Então, a gente tem que levar isso em consideração na hora que a gente for pensar em algoritmo de ordenação para a lista. O que funciona mais em caso de lista encadeada não é ordenação, é inserção ordenada. Como é que é inserção ordenada? Aqui, ó. Se eu tenho cadastrado, meu início da lista é o C. De C vai para F, de F vai para G. E aí eu quero cadastrar o E. Certo? Então, o que é mais comum quando a gente usa lista encadeada? É a gente já inserir o cara no elo correto. Não é nem mudar os caras de lugar, porque mudar os caras de lugar gasta tempo, né? A permutação gasta tempo. Na alocação dinâmica, eu consigo fazer o quê? Ao invés de mudar os caras de lugar, é só eu reorganizar os meus encadeamentos. Ao invés de C apontar para F, para ir para G, eu faço o quê? C vai para E vai para F e F vai para G. Perceba, eu não mudei os caras de lugar. Eu só rearranjei os meus links, os meus elos. Então isso a gente chama de inserção ordenada. Entendido aí? Entendi. Show de bola. Então, galera, fiz aqui, ó. Então, ó, perceba que
o meu programa, olha só, eu estou armazenando 5, 10, 15, 1 milhão de pessoas. Perceba, eu posso ter uma lista com 1 milhão de pessoas. Olha só, o que tem no meu main é apenas um ponteiro. Um ponteiro só. Eu não tenho um vetor com 1 milhão de pessoas gastando logo de cara 1 milhão de espaços de memórias. Não. Eu tenho um único ponteiro que não consome nada de memória praticamente. Consome um bytezinho de memória, que é nada. E com esse 1 bytezinho de memória, eu posso mapear até 1 milhão de pessoas, sei lá. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Então, é uma utilização de memória RAM muito, muito, muito mais eficiente e adequado para situações onde eu preciso fazer uso racional desse recurso. Entendido aí? Beleza. Galera, é o seguinte. Alguém tem alguma dúvida? Eu vou fazer a missão e mandar para vocês, mas de cara eu já vou falar aqui a primeira parte da missão. Vão ser 2 partes, uma coletiva e uma individual. A individual, já vou falar. A individual é vocês implementarem uma fila. Fila, não pilha. Pilha foi o que eu acabei de mostrar. Fila de qualquer tema, qualquer coisa, qualquer tipo de aplicação. Eu quero fazer de carros, eu quero fazer de peças, eu quero fazer de alunos, eu quero fazer de disciplinas, eu quero fazer de... Não importa, eu quero a implementação de uma fila, tá? Usando função para cadastro, beleza? E sem ajudinha, sem mandar trabalho do amigo, viu? Que eu vou estar olhando isso aí e não queiram ser mais espertos do que eu, não, que eu também sou esperto. Beleza? E a parte de trabalho em equipe eu vou mandar, mas não vai ser nada muito grande não, tá? Não vou pegar pesado igual essa última missão não, que foi de propósito mais pesada, para mim ver aí como é que vocês estão. Beleza? Isso é maldade, professor. Não, essa eu vou... Eu não apaguei em função, viu? Mas beleza, tem que apertar às vezes mesmo. Mas enfim, é assim mesmo, depois piora. Vocês estão só no segundo período ainda. Falou galera. Qualquer dúvida, a gente tá lá, beleza? E logo mais eu escrevo bonitinho qual vai ser a missão e mando lá no grupo. Se alguém que tiver alguma dúvida a mais, algum comentário ou não, a palavra está aberta. Valeu. Falou, valeu galera, até mais.